Olá pessoal, meu grupo é composto por mim, Wesley, Pedro, Frederico e Wilson. E nós iremos falar um pouco sobre a fisiologia do sistema respiratório. E por falar em fisiologia do sistema respiratório, é muito importante ressaltar a anatomia, onde a anatomia do sistema respiratório é feita pela cavidade nasal, laringe, faringe, pelos brônquios e os bronquíolos, dividida em sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior. Ao falar sobre a proteção que o sistema respiratório tem, onde a maior parte dele é feita na traqueia, ela é feita por duas células muito importantes, que são as células caliciformes e as células epiteliais. O ar, quando desce, antes de chegar nos brônquios, ele é passado por uma barreira, onde essa barreira ela é feita pelo muco, que esse muco é produzido pela célula caliciforme. Essa célula caliciforme produz esse muco, onde impede que os patógenos possam descer diretamente para os brônquios e causar algumas infecções ou até doenças. Outra função também é com a célula epitelial, que a célula epitelial tem a função de produzir a água salina, que vai ajudar e facilitar a parte da locomoção desse muco, porque só a produção do muco não iria resolver, pois ele fica lá agarrado na traqueia, trazendo assim outros malefícios. Aí tem a produção da salina, onde ele faz a facilitação da expulsão desse muco junto consigo. Sabemos que o pulmão é um órgão esponjoso, e ele também é um órgão que não possui células contráteis. Sendo assim, ele precisa de alguns músculos e ossos para que ele possa fazer sua função de expandir e de contrair. Para fazer a inspiração passiva, ele precisa do diafragma, do músculo intercostal externo e do escaleno. Para fazer a inspiração ativa, ele precisa do esternocleidomastoide, do músculo serrátil e do músculo peitoral. Já para fazer a inspiração passiva, ele não precisa de nenhum músculo, porque o corpo automaticamente consegue fazer a expiração só. Não precisa de nenhum esforço. Já para fazer a expiração ativa, ele precisa do músculo intercostal interno, do abdômen reto, do abdômen transverso e do abdômen oblíquo. Oi pessoal, me chamo Frederico Marques, vou falar sobre ventilação pulmonar e como as leis dos gases explicam o movimento do ar dentro dos pulmões. Esse é um tema fundamental da fisiologia respiratória e entender ele ajuda muito a compreender como o corpo realiza a troca gasosa. O que é ventilação? A ventilação pulmonar é o processo de entrada e saída do ar dos pulmões. Durante a inspiração, o diafragma e os músculos intercostais aumentam o volume da cavidade torácica. Quando o volume aumenta, a pressão dentro dos pulmões diminui e o ar entra. Na expiração, acontece o contrário. Os músculos relaxam, o volume diminui e a pressão aumenta e o ar é expulso, certo? Então o ar não é sugado, ele se move porque há diferença de pressão entre o ambiente, que é o meio externo, e o interior dos pulmões. Tudo isso pode ser explicado pela lei de Boyle, que diz que a pressão de um gás é inversamente proporcional ao seu volume, ou seja, quando o volume aumenta, a pressão diminui. E quando o volume diminui, a pressão sobe. Essa lei é a base da física do movimento ventilatório. A variação de volume na caixa torácica é o que gera a diferença de pressão que faz o ar entrar e sair dos pulmões. Outras leis muito importantes são a lei de Dalton e a lei de Henry, certo? A lei de Dalton, ela diz que a pressão total de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de cada gás. Já a lei de Henry explica como os gases se dissolvem no sangue, de acordo com a sua pressão parcial. Essa lei ela é essencial para entender a troca de gases nos alvéolos, certo?
Sem essas leis, não entenderíamos como o oxigênio entra no nosso organismo e como o dióxido de carbono sai do corpo. A ventilação pulmonar é o processo que leva o ar até os pulmões. Nos alvéolos, acontecem trocas gasosas por meio de difusão. O oxigênio, com maior concentração de ar alveolar, passa do sangue para os capilares. Já o dióxido de carbono, mais concentrado no sangue, se move no sentido contrário, indo para os alvéolos para ser eliminado. A eficiência dessa troca depende de vários fatores, como a quantidade de oxigênio que chega aos alvéolos, a quantidade de ventilação, a frequência e a profundidade da respiração, a elasticidade dos pulmões, resistência de vias aéreas, além de ter necessidade de uma boa circulação de sangue nos alvéolos. O transporte do oxigênio acontece de duas maneiras. Ele pode ir solto no plasma e pode se ligar à hemoglobina, formando a oxihemoglobina, que é nada mais nada menos do que o oxigênio que se liga nos ferros presentes na hemoglobina, que pode carregar até 4 moléculas de oxigênio. O dióxido de carbono é o produto resultante da respiração celular. Seu acúmulo pode causar diversos problemas para o organismo, assim como a hipercapnia e a acidose, causando danos no sistema nervoso e o aumento do pH sanguíneo. O dióxido de carbono ele pode ser transportado de três maneiras: 7% dissolvido no plasma, 23% ligado à hemoglobina e 70% convertido em bicarbonato. O bicarbonato é essencial, pois ajuda a transportar dióxido de carbono e manter o pH sanguíneo estável. Após isso, nos pulmões, o bicarbonato é convertido novamente em dióxido de carbono e eliminado na respiração, completando o ciclo de trocas gasosas. Continuando, regulação da ventilação. Nos animais, assim como nós, a respiração acontece o tempo todo de forma automática, rítmica e dependente de vontade consciente. É interessante perceber que, apesar de parecer simples, esse processo é altamente coordenado pelo sistema nervoso central. Afinal, os músculos respiratórios, como o diafragma e os intercostais, são músculos esqueléticos. E por isso eles precisam de um comando neural para funcionar. No tronco encefálico, mais precisamente no bulbo e na ponte, estão os centros que controlam a ventilação. O grupo respiratório dorsal, ele recebe as informações sensoriais e regula a inspiração normal, controlando o ritmo básico da respiração. O grupo respiratório pontino, ele ajusta esse ritmo, ele vai garantir que a respiração seja suave e coordenada, mesmo quando o animal está em repouso. Já o grupo respiratório ventral entra em cena durante a expiração forçada, muito comum em situações de estresse, exercício físico ou esforços respiratórios em doenças pulmonares. Quimiorreceptores, sensores que protegem o animal. O sistema respiratório animal conta com sensores muito sensíveis chamados de quimiorreceptores. Os periféricos ficam localizados no corpo carótidos e aórticos e detectam alterações nos níveis de oxigênio, gás carbônicos e no pH. Essas informações elas chegam ao cérebro pelo nervo vago e pelo nervo glosofaríngeo. Já os quimiorreceptores centrais, localizados na superfície ventral do bulbo, são especializados em monitorar o CO2 quando o dióxido de carbono aumenta no sangue, algo comum em situações de hipóxia, anestesia ou doenças pulmonares. Ele atravessa a barreira hematocefálica, formando íons de hidrogênio e estimulando o centro respiratório a aumentar a frequência e a profundidade da respiração. Respiração basal e respiração forçada nos animais. Durante o repouso, o animal mantém uma respiração basal, regular e eficiente, mas durante o exercício ou em situações clínicas que exigem uma maior ventilação, o organismo ativa a respiração forçada. Nesse momento, os músculos acessórios da respiração são recrutados e a ventilação se torna mais profunda e rápida, um mecanismo essencial para manter a oxigenação tecidual, especialmente em espécies atléticas, como equinos e cães de trabalho. E para encerrar,
Entender como a respiração é regulada é fundamental na medicina veterinária, pois qualquer falha nesse controle, seja por trauma, doenças pulmonares ou anestesia, pode comprometer a vida do animal. Afinal, respirar é muito mais do que um ato automático, é a base da sobrevivência.